seja muito bem-vindo ao canal Matemática Interativa com o professor Eduardo Santos. Nesta aula vamos trabalhar sobre potenciação em conjunto de números inteiros, beleza? Então vem aqui comigo. Olha só, potenciação em Z, beleza? Gente, na potência nós temos o seguinte: A elevado a N é igual a o produto de A vezes ele mesmo, N vezes, beleza? Mas professor, o que significa A? A significa base, certo? Nós chamamos de base. N chamamos de expoente, tudo bem? E o resultado é chamado de potência. Então, saca só a ideia. Se eu tenho aqui, numericamente falando, um exemplo, 2 elevado a 3. Minha base aqui é o número 2, meu expoente é o número 3, tudo bem? Professor, e o que seria a potência? Seria a multiplicação de fatores iguais. O expoente indica quantas vezes a base se repete, multiplicando por ela mesma. Portanto, nós teremos 2 vezes 2 vezes 2. Note que o meu expoente é 3. Portanto, eu faço a multiplicação da base por ela mesma 3 vezes. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Então, esse 8 nós chamamos de potência. É o resultado da operação. Tudo bem? Agora, eu quero trabalhar com vocês especificamente a potência com a base negativa, como nesse seguinte exemplo. Olha só. Menos 3 elevado a 2. Perceba que agora eu tenho uma situação onde minha base é um número negativo. E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos repetir essa base duas vezes porque o expoente é 2, ou seja, nós podemos chamar também de menos 3 ao quadrado. Aqui nesse caso, 2 ao cubo. Nós temos esses nomes específicos quando se trata de 2, expoente 2 ao quadrado, expoente 3 ao cubo. A partir disso aí, você já faz a seguinte leitura: 2 elevado à quarta potência, à quinta potência e assim vai. Então vamos aqui comigo, olha só. Vamos ter, vou colocar de verde. Menos 3 vezes menos 3. Aqui nós precisamos fazer a regra de sinais. Menos com menos é mais. 3 vezes 3, 9. Portanto, menos 3 ao quadrado é igual a mais 9. Ou 9, simplesmente. Tudo bem? Gente, agora um macete bem simples para vocês. Olha bem. Toda vez que eu tiver base negativa e expoente ímpar, a minha potência será negativa. Mas por que isso, professor? Vou explicar para vocês agora. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Beleza? Percebe que o meu expoente é 3, então a base se repete 3 vezes multiplicando por ela mesma. Gente, olha só. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 dá 125. Então, o resultado dessa potência deu menos 125. Perceba que eu tenho uma base negativa e um expoente ímpar. Então, o meu resultado ele vai ser sempre negativo. Isso porque a quantidade de menos ele vai se repetir em um número ímpar, ou seja, uma quantidade ímpar. Então, se eu tivesse aqui menos 5 elevado a 5, a minha potência também seria negativa, porque o sinal de menos ele se repete 5 vezes. Beleza? Vamos para o item D, para vocês consolidarem a ideia. Então, já que eu tenho aqui menos 2 elevado à quarta potência, perceba que eu tenho base negativa e expoente par. Então, meu resultado vai ser positivo. Então, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, de antemão, nem preciso estar fazendo jogo de sinal. Já sei que vai ser positivo, porque menos com menos é mais, e mais com menos é menos, e menos com menos é mais. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Tranquilo, né, gente? Então, o macete é o seguinte, ó. Base negativa. Aí nós vamos ter duas situações. Expoente par, e nós podemos ter também o expoente ímpar. Então,
Quando o expoente for par, o meu resultado ele será positivo. Quando o meu expoente for ímpar, o meu resultado será negativo. Beleza? Então, guarda bem essa ideia aí. Toda vez que eu tenho uma base negativa, meu expoente sendo par, meu resultado é positivo. Base negativa, expoente sendo ímpar, meu resultado é negativo. Tranquilo? Muito fácil, muito simples, né? Então, só para fixar a ideia, vamos aqui. Se eu tenho menos 1 elevado a 21, beleza? Olha só, eu tenho uma base negativa e o 21 é um número ímpar. Mas o que é número ímpar, professor? São números que terminam nos algarismos 1, 3, 5, 7 ou 9, beleza? Então, de antemão, esse resultado vai ser menos 1, porque eu tenho base negativa, expoente ímpar. Tranquilo? Vou mostrar para vocês aqui agora algumas propriedades. Vamos lá. Algumas propriedades que vocês precisam saber. Bom, a primeira delas é a multiplicação de potência na mesma base. Então, se eu tenho a elevado a m vezes a elevado a n, olha só o que acontece isso daqui. Eu repito a base, conservo a base e somo os expoentes, m mais n. Numericamente, como é que ficaria isso? Então, vamos aqui no exemplo. Se nós tivéssemos 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2, reduzindo a uma única potência, nós temos bases iguais, repito a base, e somos expoentes, 2 mais 3 mais 2, beleza? Já pode fazer direto, então nós temos aí 5 elevado a 5, certo? Só uma simplificação. Uma outra propriedade é a divisão de potência de mesma base. Quando eu tenho aqui bases iguais, eu estou operando aí por meio de uma divisão. Então, o que é que nós fazemos? Nós temos, repete a base e subtrai os expoentes. Repare que na multiplicação eu somo, na divisão eu subtraio. Então, fica m menos n. Tudo bem? Portanto, numericamente falando, se nós tivéssemos 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 2, nós resultaríamos em 5 elevado a 3 menos 2, que é o mesmo que 5 elevado a 1, que é 5, né? Tranquilo? Muito fácil, muito simples. Então, vou apagar o quadro para apresentar para vocês mais duas propriedades bem interessantes. Então, vamos lá, pessoal. Ver mais algumas propriedades aqui muito interessantes da potenciação. Olha só, essa propriedade é chamada de potência de potência. Perceba que aqui eu tenho uma potência de outra potência. E como é que nós procedemos neste caso? Pessoal, muito fácil, muito simples. Você vai repetir a base, que é o A, e multiplica os expoentes. Vai ficar m vezes n, beleza? Então, somente isso. Isso daqui cai muito em questão de prova, então é bom ficar atento a essa propriedade. Numericamente, como é que ficaria? Se nós tivéssemos menos 3 elevado a 4, isso daqui elevado a 2. Então, olhe bem como é que nós desenvolvemos. Repetimos a base, que é o menos 3, beleza? E multiplicamos os expoentes. 4 vezes 2, 8, beleza? Então, quando eu faço isso, eu simplifico utilizando a propriedade. Vamos para outro exemplo, só para consolidar bem a ideia. 6 elevado a 7 elevado a 3. Ou seja, repito 6 e multiplico 7 vezes 3, 21. Então, tá aí a aplicação dessa propriedade. Já nesse outro quesito, como é que nós temos? Nós temos um produto de A vezes B, tudo isso elevado a N. Isso quer dizer que nós podemos distribuir o M tanto para o fator A, assim como para o fator B, ficando desta forma aqui, ó. A elevado a M vezes B elevado a M, beleza? Numericamente falando, nós teríamos uma situação assim. Se eu tenho 3 vezes 2, isso daqui elevado a 4, nós podemos escrever da seguinte forma. 3 elevado a quarta vezes 2 elevado a quarta. Tranquilo? Este resultado aqui, o resultado dessa potência, é o mesmo que esse. Ou seja, o valor é igual. Você pode desenvolver aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6. 6 elevado a quarta é o mesmo que 3 elevado a quarta vezes 2 elevado a quarta.
Beleza, gente? Então é bem interessante vocês compreenderem esta propriedade. Aqui nesse quesito 5, eu já tenho o inverso. Repare que daqui eu estou dentro do parênteses e vou para fora. Aqui eu posso fazer a outra escrita, que é o procedimento inverso. Estou fora, vou partir para dentro. Então vai ficar A vezes B elevado a M. Beleza? Desde que os meus expoentes eles sejam iguais. E aqui seja um produto, ou seja, uma multiplicação. Vamos a um exemplo numérico. Se eu tenho 7 elevado à quarta vezes 2 elevado à quarta. Primeiro, eu sei que meus expoentes são iguais e eu tenho um produto. Portanto, eu posso escrever como 7 vezes 2 elevado à quarta. Se eu quiser resumir mais, 7 vezes 2 é 14, então é o mesmo que eu ter 14 elevado à quarta, beleza? Então vem comigo, preferia apagar o quadro para explicar essa parte para vocês. Olha só, toda vez que eu tenho uma potência com expoente negativo, beleza? Então olha só o exemplo aqui, eu tenho uma potência de base A, de expoente N, só que esse N é um número negativo. Como é que nós fazemos para resolver uma potência desse tipo? A regra é o seguinte, você vai inverter a base e o expoente se tornará positivo, beleza? Inverte a base, o expoente fica positivo. Então, olhe bem aqui. Perceba que o A aqui é o mesmo que eu escrever A sobre 1, beleza? Então, eu posso escrever como uma base fracionária. Então, aqui fica fácil para a gente inverter. Perceba que o 1 vai para cima. Então, fica 1 sobre A e o expoente fica positivo. Então é exatamente isso que nós vamos fazer nos exercícios. Olha só este exemplo. Eu tenho 3 elevado a menos 2. Então, ficamos com 1 sobre 3 elevado a 2. Resolvendo isso, nós temos 1 elevado a 1 sobre, no caso, 3 elevado a 2 é igual a 9. Então, é o mesmo que 1 nono. Perceba que 3 elevado a 2 é 9. Então, 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 9. É o inverso. Muito fácil, muito simples. Sempre que você vê expoente negativo, vai ser o resultado da potência, só que de modo inverso. Vamos aqui comigo. Nós temos menos 5 elevado a menos 3. Invertemos a base. Vamos ter 1 menos 1 sobre 5, agora é elevado a 3 positivo. Note que 1 ao cubo é 1. 5 ao cubo é 125. Então, é o mesmo que a gente ter menos 1 sobre 125. Beleza? Tudo tranquilo? Vamos agora a este outro item. Nós temos menos 4 elevado a menos 3. Mesmo procedimento. Inverto a base e o expoente ele fica positivo. Então, nós temos menos 1 ao cubo é menos 1. E 4 ao cubo dá 64, porque 4 vezes 4 é 16, vezes 4, 64. Beleza, gente? E quando nós tivermos a base fracionária, como é que nós vamos fazer? Basta inverter a base. Então, o 4 vai para cima, o 5 vem para baixo, e o expoente, que é o 2, ele fica 2 positivo. Então, nós temos 4 ao quadrado é 16, é 4 vezes 4. E 5 ao quadrado é 25, pois é 5 vezes 5. Logo, o resultado dessa potência é 16/25. Tudo tranquilo? Vamos agora a uma observação muito importante para você não se passar. Pessoal, perceba aqui. Aqui eu tenho uma situação onde tenho menos 3, entre parênteses, elevado a 2. E aqui eu tenho uma situação onde temos menos, aí temos 3 elevado a 2. Gente, são situações diferentes. O resultado dessa potência aqui vai dar 9 positivo. E o resultado dessa daqui dá 9 negativo. Mas por quê, professor? Nessa situação, o sinal de menos ele também está elevado ao quadrado. Então, nós repetimos a base. Menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais. E 3 ao quadrado é 9. Beleza? Já aqui não. Quem está elevado ao quadrado é apenas o algarismo 3. O sinal de menos é da expressão. Então, o que nós concluímos disso?
que essa situação é diferente dessa. Beleza? Bom, outra coisa que vale lembrar é a ideia do expoente zero. Toda vez que eu tenho uma base que seja diferente de zero, né, elevado a um expoente zero, o meu resultado da potência é 1. Ou seja, minha potência é igual a 1. Então, um exemplo aqui, 2.594 elevado a zero. Imediatamente, isso daqui é 1. Certo? Desde que a minha base não seja zero. Porque quando é zero, nós temos aí um valor indeterminado. Tranquilo? Vamos aqui a esse exercício. Simplifique a expressão. Aí cai um exercício desse em sua prova e você fica aí sem saber como é que faz. Gente, para fazer esse exercício, você vai utilizar as propriedades que nós trabalhamos aí. Algumas delas. Então, olhe bem. Como é que nós vamos proceder nessa situação aqui? Perceba que aqui dentro nós temos multiplicações de potência em mesma base. Temos uma divisão, né? E aqui tem potência de potência e outra multiplicação. E além disso, tudo isso está elevado a menos 2, ou seja, um expoente negativo. Então dá para fazer uma baita de uma revisão aí só com esse exercício. Primeiro, vamos simplificar aqui dentro. Olhe bem. Eu tenho multiplicações de potência em mesma base. O que nós podemos fazer é o seguinte. Repetimos a base que é o 2 e somamos os expoentes. 4 mais 3 é 7 e 7 mais 5 é 12. Beleza? Aqui embaixo eu tenho uma potência de uma potência. Então repito a base e multiplico os expoentes. 3 vezes 3 é 9. Então vou ficar com 2 elevado a 9 vezes 2 elevado a 2. Isso daqui agora eu tenho uma multiplicação de potência na mesma base. Repito a base e somo os expoentes. 9 mais 2, 11. Então aqui embaixo eu vou ter 2 elevado a 11. Tudo isso está elevado a menos 2. Beleza? E agora, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Fazemos o quê? Repetimos a base que é o 2 e subtraímos os expoentes. 12 menos 11 dá 1. Esse 1 nem precisa colocar, beleza? Tudo isso é elevado a menos 2. Então, olha só aqui para a gente finalizar com chave de ouro. Potência de potência. Multiplico. E aqui nós vamos ter 2 elevado a menos 2. Expoente negativo. Fazemos o quê? Invertemos a base. É o mesmo que tem 1. Vai ficar com 1 sobre 2 elevado a 2, que é 4. Então, o resultado dessa simplificação é 1/4. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, compartilhe para a galera e vamos juntos. Valeu!